Mokushiroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 4, O Diabo do Vale dos Espíritos. E iniciamos vendo Dolores, as fadas, a raposa e Doni correndo em direção ao Vale do Eco. E eles finalmente haviam chegado até a entrada dele. Dolores comenta que havia bloqueado o caminho com aquelas pedras para manter as pessoas do lado de fora, para que ninguém pudesse passar. Mas Doni, coçando a cabeça, comenta que aposta que aquilo teve o efeito contrário naquele idiota, no caso Percival. Já assim, a raposa, bem preocupado, diz: aquele garoto miserável, se alguma coisa acontecer com ele, serei eu quem estará em apuros. No entanto, as fadas que acompanham Dolores questionam se ainda vale a pena procurar por ele, pois eles acreditam que a essa altura Nascens já pode ter o encontrado. E neste momento, após ouvir aquele comentário sobre o Nascens, podemos notar que Dolores muda de expressão, abaixando sua cabeça, demonstrando possivelmente um sentimento de angústia, de tristeza. E sim, aparentemente percebeu isso. Voltamos para a cabana onde Nascens e Percival se encontram. Naquele momento, Percival estava aos poucos recuperando a sua consciência, até que finalmente o garoto desperta. Ele está amarrado a uma cadeira, aparentemente numa espécie de porão daquela casa. Logo ele percebe que, além de estar preso, está sem o seu elmo e sem a sua capa. E logo ele nota também a presença de alguém dizendo: bem, isso é estranho. Aquelas folhas de beladona deviam ter lhe deixado inconsciente por pelo menos 10 horas. Aquele era Nascens, que descia bem devagar as escadas, se demonstrando surpreso ao ver que Percival despertou tão rápido. Mas o garoto só quer saber o que ele fez com ele e onde estão as suas roupas. E friamente Nascens respondia: eu me livrei daqueles trapos, pois é necessário que minhas cobaias de teste estejam sempre limpas. Mas Percival, bem bravo, grita pedindo de volta o seu elmo e sua capa, pois eles tinham para ele um imenso valor sentimental, já que era uma lembrança do seu avô. Entretanto, Nascens revela que queimou tudo, que agora suas peças de roupas eram apenas cinzas. Porém, o seu elmo e sua capa estavam intactos, e apontando para eles, Nascens revela que os dois eram itens mágicos bem raros, que carregavam consigo um grande poder. E Percival fica pasmo ao saber disso, mas Nascens não demonstra interesse, pois ele tinha assuntos mais importantes a tratar. O garoto se aproxima de Percival e aplica nele uma espécie de injeção, e diz para Percival não se esquecer que ele é agora a sua cobaia. E instantaneamente, aquilo que foi aplicado em Percival começa a fazer efeito. E Nascens comenta que voltará em 1 hora, pois esse é o tempo necessário para que a droga que ele aplicou atinja 100% do seu efeito. No entanto, o garoto percebe que algo de estranho está acontecendo. Ao olhar para trás, ele nota que tem algo de diferente em Percival. E isso acaba revelando que a profecia estava errada, pois o garoto não é nada de Cavaleiro do Apocalipse, e sim é o Cavaleiro do Metal. Saca só a cabeleira, do Percival. Só que Nascens não achou isso engraçado não, pois bem sério, o garoto em pensamento começa a dizer: que curioso, não esperava por resultados tão fascinantes. Eu acredito não ter misturado nenhum ingrediente errado. Mas enfim, agora posso acelerar ainda mais o crescimento das plantas e animais, eu acho. Mas enquanto Nascens pensava, Percival estava muito puto da vida, por saber que não iria mais conseguir colocar o seu elmo daquele jeito. Indignado, pergunta a Nascens o que ele estava querendo fazer, e seria fazer coisas malvadas com aquela fada também. No entanto, Nascens diz que ele está enganado quanto a isso. O garoto revela que sim, que ele estava usando aquela fada como uma cobaia,
mas que foi ela que invadiu sua casa e o atacou primeiro. Mas Percival questiona o porquê dela então estar machucada, e Narcis responde que ele apenas contra-atacou. Enfim, ele admite que Percival é uma cobaia muito melhor, pois além de se recuperar rapidamente, ele responde muito bem aos medicamentos. Mas Percival continuava questionando, e desta vez perguntava sobre o sangue em sua boca, se ele havia mordido aquela fada. E é então que vemos novamente sangue escorrendo da boca de Narcis. Com uma feição perversa, Narcis demonstrava um comportamento anormal que assustava Percival, mas o sangue que escorria de sua boca não era exatamente o que Percival imaginava, pois o garoto explica que desde que ele se entende por gente, ele tem o hábito de morder seus lábios toda vez que fica empolgado. E quanto mais empolgado ele fica, com mais força ele morde. Ao ouvir isso, Percival aconselha que ele deveria dar um jeito nesse hábito estranho. E o garoto confessa dizendo: minha irmã sempre diz a mesma coisa. A cena então muda para outro cenário, um cenário de caos, pois Donnie e os demais estavam sendo atacados por centenas de animais e plantas descontrolados do desfiladeiro do Eco. Donnie questiona o porquê daquilo está acontecendo, e uma das fadas responde que isso tudo é por causa do Narcis, e suas drogas estranhas e seus experimentos. Donnie então acredita que ele seja o grande vilão, e que deve ser parado quanto antes, ou o pior pode acontecer com Percival. Porém, alguém diz: não, ele não é. Quem disse isso foi Dolores, que começa a pisotear o solo, provocando um grande tremor e lançando todos os animais e plantas, incluindo Donnie, para longe. E a pequena gigante está furiosa, não só com todo aquele caos, mas também com os pensamentos errados em relação a Narcis, pois ela dizia que ele não era essa pessoa cruel que todos estavam dizendo. Enquanto isso, Percival pedia desculpas a Narcis por ter interpretado as coisas de maneira errada, mas que apesar de tudo, ele precisa ir embora. Narcis revela que logo ele poderá ir, logo depois do último teste. No entanto, Narcis comenta que se ele errar as quantidades, mesmo que só um pouco, Percival irá morrer. Confuso, Percival pergunta a Narcis por que ele está fazendo aquilo. E o garoto responde que não precisa dizer nada para um estranho como ele, mas confessa que tem uma missão da qual ele precisa cumprir urgentemente. No entanto, Narcis não era o único que tinha uma missão a cumprir, pois Percival também tinha sua própria missão para cumprir: encontrar o seu pai e lhe dar uma boa surra por matar o seu avô. E só depois disso que ele iria poder ver todas as paisagens incríveis de Britânia. Narcis admite que Percival tem um poder insano, que não é qualquer um que consegue arrebentar aquelas cordas daquele jeito, mas que ele não pode ficar perdendo tempo com isso. Narcis então saca duas lâminas, que ele chama de Rembane e Belladonna. Ele diz que não tem a intenção de matar Percival, mas que precisa que ele fique bem quietinho. Ao ver aquele poder emanando das duas lâminas, Percival questiona se por acaso aquilo seria magia. Mas independente do que fosse, ele não iria recuar, mas ele não podia lutar sem o seu elmo, e pede para que Narcis espere só um segundinho enquanto ele tenta colocar. Mas Narcis já havia avisado que não tem tempo para perder. O garoto avança contra Percival, desferindo vários golpes com as lâminas, mas Percival consegue bloquear ou desviar de todos os ataques. E enquanto ele fazia isso, seguia mais uma vez questionando as atitudes de Narcis, perguntando por que ele está fazendo aquilo, mas o garoto só respondia que ele não precisava saber. Percival, com uma de suas mãos, consegue segurar um dos golpes e tenta convencer Narcis a se abrir com ele, a lhe contar quais são os seus problemas, pois só assim ele irá poder lhe ajudar.
Mas Nassians questiona: me ajudar? Um total estranho como você? Mas que mentira descarada. A única coisa que eu quero são cobaias para essa droga. Nassians começa a atacar com mais intensidade, fazendo Percival se defender menos e se esquivar mais. E com isso o garoto, ao se jogar para trás, acaba caindo e fica totalmente vulnerável. Nassians revela que não pode testar em si mesmo a droga, pois se ele morrer, ele não irá poder terminar a droga ou salvar o desfiladeiro. Mas no momento em que iria finalizar Percival, o elmo do garoto sai de sua cabeça por causa da pressão do seu cabelo, atingindo em cheio o rosto de Nassians. O garoto é lançado contra uma mesa e o frasco com a droga voa de sua mão, para o seu desespero. No entanto, Percival pega o frasco no ar. Nassians pede para Percival esperar. Ele joga o lenço branco dizendo que desiste, prometendo que não irá mais tocar nele. Em desespero ele implora: por favor, me entregue esse frasco. Ele está quase pronto, ou até mesmo já está pronto. Mas Percival diz que ele não vai desistir e que vai acabar testando aquela droga em outra pessoa. Nassians grita para ele parar, mas Percival vira todo o líquido do frasco, bebendo toda aquela droga. Nassians fica sem reação. E ao tomar tudo, Percival se vira para Nassians e diz: bom, acho que não tem jeito. Eu mesmo irei testar. Percival não se esquece das palavras do seu avô: derrote o mal e ajude os fracos. Mesmo sem saber a real intenção de Nassians, ele sabia que no fundo ele não era um cara mau de verdade e que seu propósito era fazer o bem, mesmo que os meios não fossem tão corretos. Para a surpresa de Nassians, Percival decidiu se tornar por conta própria a sua cobaia. É hora de saber se a tão importante droga funciona ou não. E iniciamos vendo Percival caído no chão após beber por conta própria a droga que Nassians criou. E Nassians, por sua vez, estava perplexo com a atitude de Percival. O garoto não conseguia acreditar que ele foi capaz de fazer aquilo, mesmo sabendo dos riscos, que aquela droga poderia matá-lo. Por quê? Por que você fez isso? Era o que o Nassians perguntava. No entanto, Percival estava se contorcendo de dor e sentia um gosto muito amargo em sua boca. Percival grita de dor e o seu grito é tão alto que ecoa por todo o desfiladeiro. Sentindo uma dor insuportável, Percival rola de um lado para o outro e ao ver isso, Nassians acredita que tudo deu errado. Em desespero, ele pede para que Percival cuspa todo o veneno antes que seja tarde demais. Mas naquele momento, Percival parecia já não ter mais forças. A chama da sua vida estava aos poucos se apagando. Só que não, pois Percival se levanta bruscamente, segurando sua capa e gritando bem alto, assustando até mesmo Nassians. No entanto, esse já não era mais um grito de dor, e sim um grito de euforia, pois Percival dizia poder sentir muito poder, muita energia surgindo de dentro dele, da sua cabeça aos pés. Nassians fica sem reação ao ver Percival naquele estado. O garoto não conseguia ficar parado, dizendo que seu corpo estava cheio de energia e que ele precisava sair correndo e gritar qualquer coisa. E é então que ele sai para o lado de fora, para na beira do barranco, puxa o ar, estufa a barriga e solta um gritão: Idiota! Seu berro ecoa por todo o desfiladeiro, chegando até os ouvidos de Donnie e Sim, que ficam aliviados por saber que aparentemente Percival estava bem. Já Dolores questiona:
sobre o que Nassins está pensando. Após correr feito um louco e gritar o mais alto que podia, Percival agora comenta estar bem melhor. Entretanto, Nassins ainda não tinha compreendido o porquê dele ter feito algo do qual ele sabia ser tão perigoso. Mas sorrindo, Percival responde não saber de fato todos os detalhes, mas que ao menos sabe o mais importante, que ele fez aquela droga para salvar o desfiladeiro. Por fim, ele pergunta se está funcionando, e Nassins responde que pelo resultado claramente é um sucesso. E com uma expressão bem feliz, Percival apenas diz: "Então, isso é ótimo." E a natureza pura e inocente de Percival toca o coração de Nassins, que fica sem palavras. Nassins então finalmente se apresenta, dizendo seu nome para Percival e perguntando o seu para ele. Percival então responde e diz que é um prazer conhecê-lo. E segurando o frasco com o restante da droga que sobrou, Nassins revela que agora ele finalmente pode salvar a todos. Mas Percival não entende como ele fará isso com tão pouco do líquido que restou no frasco. Porém, antes de responder, Nassins, sem hesitar, toma o restante da droga. E imediatamente ao fazer isso, ele cai diante do Percival, que entra em desespero. O garoto não sabia o que fazer diante daquela situação e nem entendeu o porquê do Nassins ter feito aquilo. De repente, ele escuta alguém chamando o seu nome. Era Donnie e Sim, que chegaram até ali e estavam surpresos com a sua aparência e com aquele cabelo bem hardcore. Mudamos então de cenário, porque neste momento alguém começa a contar a história daquele local e de todos que viviam ali. Um velho herbalista morou aqui. Ele se chamava Ordo, e para ele, aquele local era um tesouro de plantas, animais e minerais. E ele frequentemente cuidava das fadas doentes ou feridas que viviam nas proximidades. Ele era uma boa pessoa, e com o tempo, muitas e muitas fadas vieram visitá-lo por causa de seus remédios. Mas Ordo fez muito mais do que isso. Pois certo dia ele encontrou uma garota gigante perdida e desorientada e a acolheu como se fosse da sua família. Ele até mesmo encontrou um bebê humano abandonado no desfiladeiro e deu para ele um nome, Nassins, e ele começou a cuidar dele como se fosse seu próprio neto. Nassins era um garoto muito inteligente e estudioso. Ele respeitava profundamente Ordo e estudou para ser também um herbalista tão bom quanto ele. Mas então, um dia, do nada, Ordo desapareceu repentinamente do desfiladeiro. E desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. As plantas e animais que cresciam normalmente e pacificamente começaram a se tornar violentas. Terminava Dolores de contar a Donnie, Percival e Sim tudo o que aconteceu ali. Após ouvir tudo isso, Donnie comenta olhando para Nassins que ele então seria o possível causador disso tudo, ou pelo menos era o que as fadas do desfiladeiro pensavam. Neste momento, Bob e Nuben surgem acompanhados de várias outras fadas, e elas diziam para Dolores que trouxeram reforços, que desta vez eles iriam poder finalmente punir Nassins pelos seus pecados. No entanto, Dolores grita dizendo para eles pararem, pois eles estavam equivocados. Logo podemos ver Nassins acordando aos poucos e dizendo para Percival que ele precisava espalhar a droga pelo desfiladeiro quanto antes. Mas ele ainda estava muito fraco, atordoado, e Percival pedia para que ele não se esforçasse tanto. Mas ele repetia dizendo que precisava fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. Porém, neste instante, a cabeça de Nassins é atingida por uma pedra, jogada pelas fadas, que começaram a atirar contra ele várias e várias pedras.
Enquanto elas atiravam, elas diziam palavras duras e fortes. Para fora do desfiladeiro, garoto demoníaco. Aposto que Ordo foi embora porque ele estava cansado de você. Assuma que você quer destruir o desfiladeiro. Nassins escutava tudo aquilo sem reagir, como se ele estivesse aceitando aquela punição. Porém, num piscar de olhos, Percival entra na sua frente pegando com suas mãos todas aquelas pedras que foram atiradas contra ele. Vendo aquilo, Nassins mais uma vez pergunta: por que você está fazendo isso? Assim como as fadas que questionam, perguntando a Percival por que ele está defendendo Nassins. E a resposta de Percival é: calem a boca. Nassins só está tentando fazer uma droga que vai salvar todo o desfiladeiro. O garoto dizia isso enquanto atirava de volta todas as pedras contra as fadas, que no fim questionam se aquilo era realmente verdade. De repente, Donnie aponta dizendo que algo estranho está acontecendo, e diante dos olhos perplexos de todos, podemos ver que a floresta está morrendo. Assim também como todos os animais que viviam ali. E mesmo que muito fraco, Nassins revela que eles não têm mais tempo e que ele precisa usar a droga imediatamente. Mas Percival questiona dizendo como ele irá fazer isso, já que não sobrou quase nada. Mas erguendo seus braços, Nassins revela que tem o suficiente. O garoto manifesta sua magia, criando entre suas mãos uma esfera composta por um estranho líquido. Nassins depositava ali a sua última esperança de salvar o desfiladeiro. As fadas, vendo aquilo, ficam apreensivas, mas Dolores pede para que elas apenas confiem no Nassins. Percival pergunta ao garoto se aquele líquido é magia, e que aquela cor lembrava muito a droga que ambos tomaram. E Nassins responde que sim, pois ele possui uma capacidade única, a de absorver e assimilar. Pois ao ingerir qualquer tipo de veneno, seu corpo o assimila e a partir daí ele pode criá-lo e misturá-lo à vontade. E essa magia que ele possui é chamada de Venom Mixing, mesclagem de veneno. Por fim, Nassins pede para que todos cubram suas bocas. Ele ativa outra magia, Misty Rain, chuva nebulosa. E aquela esfera líquida começa a se desfazer em pequenas gotículas que se transformam no fim em uma densa névoa que se espalha no ar. Donnie, surpreso, comenta que todo o desfiladeiro está sendo coberto por uma névoa. E aquela magia estava revivendo as plantas, os animais, revivendo todo o desfiladeiro. E assim como todos, Percival estava admirado, mas ele não entendia uma única coisa: como Nassins poderia chamar aquilo de veneno. E o garoto explica que para curar doenças ou ferimentos é preciso aprender tudo sobre venenos, ervas letais, criaturas venenosas, elementos minerais e raízes. Formulando corretamente cada um deles, eles podem se tornar medicinais. E isso é algo que meu avô, Ordo, me ensinou. Nenhuma vida pode ser salva sem conhecer seu veneno. E Percival compreendia perfeitamente aquele sentimento e desejava que Nassins pudesse ver novamente seu avô. E Nassins, agora com um olhar diferente, apenas responde: sim, eu espero também. Mudamos então de cenário. Agora podemos ver aquele imenso buraco, a abertura que existe no topo do desfiladeiro. E no centro daquele lugar, vemos novamente aquela pequena estranha fada que Percival libertou. E ela estava bem irritada,
dizendo que o desfiladeiro havia recuperado sua força vital novamente, e que isso era culpa daquela criança. A fada então olha para baixo e faz uma pergunta: você não cuidou daquele garoto? Pois cabe ao mestre corrigir os erros do seu aprendiz. Abaixo daquela fada, um portal surge, e de dentro dele, uma criatura gigantesca começa a sair. E a fada termina sua frase dizendo: você não concorda, Ordo? Narcís salvou o desfiladeiro, usando sua magia. No entanto, ainda não havia acabado. Uma nova ameaça surge, pondo em risco todo o desfiladeiro novamente. E desta vez, para protegê-la, Narcís teria que enfrentar aquilo que ele mais buscava. E iniciamos vendo que Percival abandonou aquele estilo cabeludo de ser. E o garoto confessa que se sente muito melhor assim. E não foi somente o cabelo que voltou ao normal, pois ele também ganhou uma nova roupa, já que Narcís havia queimado as suas antigas. E essa nova roupa bem estilosa foi Dolores que tinha feito para o Narcís alguns anos atrás. Porém, elas ficaram bem pequenas e não couberam nele. E ouvindo e vendo aquilo, Sim comenta com aquele ar de sarcasmo: ainda bem que você é um anão. No entanto, Percival concorda, e Donnie ri da cara de Sim, dizendo que os seus insultos não irão funcionar com Percival. Naquele momento, um outro evento muito importante também acontecia. As fadas que antes julgaram Narcís injustamente por pensarem que o desfiladeiro havia entrado em colapso devido aos seus experimentos de drogas, imploravam pelo seu perdão, dizendo que lamentavam muito e que estavam arrependidas por tudo que fizeram. No entanto, Narcís comenta que o fato dos monstros terem enlouquecido foi sim um efeito colateral da sua droga. As fadas, ouvindo isso, então questionam o porquê disso ter acontecido. E Narcís segue explicando: assim que Ordo desapareceu, algo começou a consumir a força vital de tudo. Ainda não sei se essa doença é causada pelo homem ou é natural, mas tudo o que eu fiz foi pará-la. E ele termina dizendo que no fim, elas não deveriam agradecer a ele, e sim aquele garoto, o Percival, a sua cobaia, pois foi graças a ele que ele conseguiu testar a droga antes de usá-la diretamente no desfiladeiro, pois segundo ele, uma droga feita corretamente pode vencer qualquer tipo de doença mortal, mas uma droga misturada incorretamente tem o poder de destruir até mesmo todo um desfiladeiro. Ao descobrir que Percival serviu de cobaia para um teste tão perigoso, Donnie adverte seu companheiro, questionando quando ele irá parar de arriscar sua vida desse jeito. Mas de toda forma, as fadas agradecem Percival, dizendo para ele: obrigado, cobaia, por ter salvo o nosso desfiladeiro. No entanto, Sim comenta que aquela doença, ou seja, o que ela for, não afetou apenas a fauna e a flora daquele local, mas que também está infiltrada em todo o solo, e que é por isso que as preces de Dolores não alcançaram a Mãe Terra. Narcís fica pensativo. Ele não imaginava que aquilo estava contaminando toda aquela área. Já a pequena raposa Sim sente alguma coisa e questiona se o vento que vem daquele buraco teria alguma relação com tudo que está acontecendo ali. Porém, quando todos direcionam seus olhares para aquele local, eles notam a presença de algo estranho que deixa todos perplexos, pois daquele buraco uma criatura muito bizarra estava surgindo. Um monstro na forma de uma cabeça enorme, ligado a 6 braços, com uma pele pálida e com veias saltando do seu corpo. No entanto, aquele rosto medonho era familiar. Mesmo com aquela forma, Narcís não deixaria de reconhecê-lo. Aquele monstro, de alguma forma, era Ordo.
A criatura salta do penhasco. A sua queda ao chão provoca um enorme estrondo e um tremor. Aquele monstro dá um grito assustador, emanando a mais intensa fúria. Ao ver aquilo, Percival, bem impressionado, grita dizendo: "Uau, aquele é o avô de Nassins! Ele é 3 vezes maior do que o meu." Mas Donnie, que estava do lado dele, responde dizendo: "Mas é claro que não, seu idiota." Mas, sem pensar 2 vezes, Nassins, em desespero, corre na direção daquele monstro, dizendo: "Por que você está assim? Onde você esteve por todo esse tempo?" Mas aquela criatura ignora totalmente Nassins. Aquele monstro pretendia fazer alguma coisa. Sua boca começa a inchar rapidamente, até que ele cospe uma massa gasosa extremamente densa, que rapidamente começa a se espalhar por todo o desfiladeiro. E Donnie logo percebe que aquele gás era venenoso e que estava matando toda a floresta. Já Nassins estava paralisado. Ele não conseguia acreditar naquilo que estava vendo. O garoto se recorda de um momento com seu avô, onde ele pergunta para Ordo se ele já pensou em alguma vez deixar o desfiladeiro. E Ordo responde que nunca pensou nisso, pois aquele lugar era o melhor local para suas pesquisas medicinais e que o mais importante, a sua família estava ali também. Nassins grita pelo nome do seu avô, implorando para ele parar. O garoto tenta chegar mais próximo. Ele tenta fazer suas palavras alcançarem seu coração. Ele questiona perguntando por que ele está fazendo isso, já que aquele lugar é a sua casa. Então ele implora mais uma vez: "Por favor, pare com isso. Por favor, diga algo. O que transformou você nisso?" E por um momento, Ordo parece escutar e reconhecer Nassins. Ele tenta dizer alguma coisa, mas não consegue completar suas palavras. O monstro Ordo entra num estado de fúria. Ele começa a gritar dizendo uma única coisa: "Esmagar, esmagar desfiladeiro." E diante do seu avô naquele estado, Nassins não consegue entender como seu avô foi se tornar aquilo. O garoto, mais uma vez, se recorda de um momento entre os dois, onde ambos, felizes, observavam um desfiladeiro, o lugar que era o lar deles. E é por isso que Nassins diz com todas as suas forças que irá proteger aquele desfiladeiro, porque seu avô amava aquele lugar. Mas, para aquele monstro, Nassins não passava apenas de uma presa. Ordo avança na direção de Nassins e Percival, infelizmente, não consegue chegar a tempo. O garoto é capturado pelo monstro que um dia foi seu avô, e diante da morte iminente de Nassins, Percival grita em desespero pelo seu nome. O garoto começa a ter o seu corpo esmagado pelas mãos daquele monstro. Porém, antes que o pior acontecesse, alguém segura o braço daquela criatura. Essa pessoa era Dolores, a irmã mais velha de Nassins, que não iria permitir que aquele monstro retirasse a vida do seu amado irmão. E ao segurar com muita força o pulso daquele monstro, ela acaba fazendo ele soltar Nassins, que cai em queda livre. Mas Percival corria imediatamente em sua direção para segurá-lo. Dolores pergunta a Ordo se ele irá realmente ferir sua própria família, mas aquele monstro não responde. Ele simplesmente abre a sua boca e atira contra Dolores o mesmo gás venenoso que usou para destruir a floresta. A gigante tem metade do seu corpo atingido diretamente por aquele gás, e vendo aquela cena, Nassins entra em estado de choque. Mais uma vez, ele se recorda de um outro momento, onde ele perguntava para Ordo se Dolores, mesmo sendo uma gigante,
também seria sua irmã mais velha. Iordo respondia: sim, claro, ambos podem ser de raças diferentes, mas isso não importa, pois nós somos uma família. Naquele momento, sem hesitar, Narcís avança. O garoto se aproxima da sua irmã, que está caída no chão com parte do seu corpo coberto por aquele gás venenoso que parece estar decompondo o seu corpo. Narcís grita em desespero perguntando por que Ordo fez isso com sua irmã, com sua própria família. Pare de gritar, moleque. Isso tudo só aconteceu porque você ficou no caminho. No entanto, quem disse isso não foi Ordo, e sim uma outra criatura, que segue dizendo que uma criança como Narcís não consegue entender a beleza solene e imparcial da morte. Percival reconhece aquela criatura, a fada que Narcís havia capturado e que ele mesmo soltou. Sim, comenta que esta fada é o ser responsável por ter transformado o herbalista naquele monstro. E a fada, por sua vez, fica impressionada por encontrar uma raposa falante. Mas Percival apenas quer saber uma única coisa: por que ele está fazendo tudo isso? E é então que aquela fada sorrindo responde: porque este homem é um pecador. E, por fim, ela ordena para que Ordo pague pelos seus pecados e destrua o desfiladeiro. E sem hesitar, seguindo as ordens daquela fada, Ordo avança. Aquele monstro estava prestes a abocanhar Narcís e Dolores, prestes a tirar a vida daqueles que um dia ele chamou de família. Porém, Percival não iria permitir. O garoto avança com tudo na direção de Ordo, atingindo o monstro com uma cabeçada, e assim impedindo que ele alcançasse os dois, o lançando para trás. Ainda em estado de choque, desolado, Narcís pedia por ajuda, se perguntando o que ele deveria fazer. Mas neste momento, alguém puxa Narcís pelo ombro, pois Percival não iria abandonar seu novo amigo. Abraçando Narcís, o garoto diz que juntos eles irão trazer de volta Ordo, trazer de volta o seu avô. E aquele gesto e aquelas palavras confortam o coração de Narcís. Ninguém ali, além de Percival, sabia qual era a dor de perder um ente querido. E por isso, ele não iria permitir que uma família feliz fosse destruída desta forma. Pelo meu avô e pelo seu avô, iremos lutar contra este mal.